Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos fazer arte nesse Excel. Eu tive um cliente que me pediu uma situação que eu achei muito legal e resolvi compartilhar com vocês. Ele precisava de uma planilha que olhasse o login do Windows e desse ou não acesso à pessoa com base no login. Nós vamos então criar nessa aula uma planilha com um menu lateral e com base no login do Windows, nós vamos determinar se a pessoa deve ou não ter acesso àquele item, certo? Tipo um controle de acesso de um software, muito legal. Eu tenho certeza que você vai adorar essa aula e na volta da vinheta eu vou explicar melhor como esse negócio funciona. Fica aí. Muito bem, eu tenho certeza que você já está curioso com o que a gente vai fazer nessa aula. Vamos fazer arte, né? Vamos lá. Primeiro passo, a nossa planilha vai fazer o quê? A nossa planilha ela vai buscar o login do Windows e com base nessa informação nós vamos determinar se a pessoa tem ou não acesso àquele item. Mas que item é esse? Vamos lá. Na nossa planilha nós vamos ter um menu lateral. Nesse menu lateral nós vamos ter lá opções de acesso. Então a pessoa vai poder acessar o cadastro, vai poder acessar o financeiro, pesquisas, relatórios. E o que nós vamos fazer é, com base na pessoa que logou no Windows, nós vamos liberar ou não acesso, ok? Para que a gente faça esse trabalho, eu disponibilizei para você um link que está na descrição do vídeo. Você vai baixar o arquivo. Esse arquivo que você vai baixar é um arquivo que não tem nem função e nem código VBA. Ele é um arquivo seco, porém, ele é o modelo do arquivo que nós vamos usar durante a aula, para que você possa construir as funções que nós vamos usar. Bom, sobre a construção da planilha, o que nós vamos usar para criar todo esse controle de acesso? Nós vamos usar um pouco de VBA, nós vamos usar um código apenas. Esse código ele vai fazer a busca de quem logou no Windows. Pronto, só isso de VBA. A partir dali, nós usaremos as funções C, índice, corresp, indireto, hiperlink, todas essas funções para que a gente construa um controle de acesso no Excel. E com base em tudo isso, nós vamos determinar se a pessoa que logou no Windows e acessou a nossa planilha, se ele tem direito de acessar aquele item ou não. O trabalho que nós vamos fazer não é complicado, só exige um pouquinho de dedicação. E tenho certeza que no seu dia a dia, uma planilha como essa pode ajudar e muito, certo? Bom, vamos colocar a mão na massa então e chega dessa balela toda de ficar falando aqui. Pô, vamos lá. Bom, entendendo o que a nossa planilha vai fazer. Esse aqui é um modelo que vejam que ele já identificou que o meu login é Darlan. Eu tenho aqui um menu lateral com os meus itens, cadastro, financeiro, e vejam que quando eu clico lá em cadastro, ele abre cliente, fornecedor, forma de pagamento. A mesma coisa ele faz no financeiro, só que, vamos lá no acesso. O meu login ele não tem acesso a relatório. Então o que eu vou fazer agora é tentar acessar o relatório. E vejam que ele não deixa. Então essa é a forma de nós barrarmos, né? Vou voltar no login. Vou tirar o acesso ao financeiro. E vejam que agora, se eu tentar acessar o financeiro, eu não consigo. Essa é a forma de nós criarmos uma gestão de acesso com Excel, usando apenas fórmulas e um pequeno código VBA. Vamos então entender o código VBA, onde nós vamos aplicar, beleza? Eu vou fechar e vou trabalhar na minha planilha modelo. Vejam que eu chamei ela de modelo, tá? Tem um detalhe aqui que é o seguinte, as funções que nós vamos usar, elas precisam que o nome do arquivo ele seja um nome composto, ele não pode ter espaço. Então, se o seu arquivo tem espaço, troque esse espaço por underline, por exemplo. E assim resolvemos o problema. Sabendo disso, vamos agora começar os trabalhos. E o primeiro passo é, lá na guia desenvolvedor, eu vou até o Visual Basic. Lá no projeto Visual Basic, eu vou mandar inserir um módulo no projeto. Vejam, botão direito, inserir módulo, e ele então inseriu um módulo aqui para mim. Dependendo da forma como o seu projeto VBA está sendo mostrado, esse módulo ele estará dentro de uma pasta. Então aparecerá uma pasta módulos, você entra na pasta módulos e ele dará acesso ao módulo 1. Eu vou dar 2 cliques e vou entrar e agora eu vou criar a minha rotina para identificar o login do Windows que foi acessado na máquina, ok? Vou criar uma função, essa função vai se chamar login win, e vejam que quando eu dou um enter ele já completa para mim. Eu agora vou dizer o que? Eu vou dizer que login win será igual a environ, entre aspas, username. Pronto. Esse é o código VBA que você vai utilizar. Feito? Vou fechar.
Olha o que acontece agora. Igual login win. Ela apareceu aqui como uma função. Fechei como se fosse a função hoje, a função agora. Dou um Enter e pronto. Ele traz para mim o login do Windows. A minha máquina ela não tem login. A minha máquina ela acessa direto. Então aparece o que aqui? Win10. Certo? Esse nome que eu coloquei aqui embaixo, Darlan, é para simular um cenário, né? Então, o que eu faria agora é, aqui embaixo, ao invés de Darlan, eu colocaria igual login win e pronto. Ele automaticamente identificaria o login do Windows. Feito? Eu vou permanecer com Darlan escrito aqui, mas você agora já sabe como deve fazer. Vou deletar e a sua função, que retorna a informação de login do Windows, está pronta. O que nós vamos fazer agora? Percebam que nas outras guias o campo login está vazio, certo? E o que nós vamos fazer agora é o seguinte, selecionamos essa célula que determina o login e nós vamos lá em caixa de nome e vamos digitar aqui que esse campo será o login. Dou um Enter e a partir de agora as outras células serão apenas login. Certo? Faço isso para todas as células das minhas planilhas. Feito! Segundo passo. Nós vamos agora entender um detalhe dessa planilha. Na guia Exibir, eu vou em Títulos e vejam que em todas as planilhas nós temos a coluna A oculta. O que essa coluna A faz? Essa coluna A ela vai determinar qual o campo do meu menu. Porque é o seguinte, até agora nós temos aqui a palavra cadastro, mas nós não vamos ter a palavra cadastro aqui. Aqui será uma função. Ela não teria como olhar para lugar nenhum. Então eu tive que criar do lado uma coluna para que determinasse qual seria o menu da célula do lado. Se eu for lá na planilha cadastro, por exemplo, vejam, exibir, títulos, e está aqui a minha coluna A, certo? Então percebam que ele está sempre do lado, né? Entendendo isso, e que para cada planilha nós precisamos dessa informação, nós vamos agora lá na planilha acesso, porque nós vamos criar a verificação do acesso. A pessoa tem ou não tem acesso? Vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, selecione a célula A1. E lá na guia Fórmulas, nós vamos clicar em Gerenciador de Nomes. Vamos clicar em Novo. A minha referência vai se chamar Nome, Célula. E a função que eu vou usar é igual, indireto, abro parênteses, coloco aqui a letra A, que eu quero fazer sempre referência à coluna A, e comercial, e vou usar a função lim. A função lim vai até a célula A1, apago o cifrão da frente do número, porque eu quero que para cada linha ele baixe, e vejam que eu fechei duas vezes parênteses, uma da função lim e outra da função indireto. Eu agora vou clicar em OK. E se você não sabe o que a função indireto faz, a função indireto ela está pegando a minha letra A, está juntando com o número que a função lim me traz e cria então a minha referência. Essa referência, esse texto dentro dela, ela entende que é para buscar o valor daquela célula. Eu vou clicar em OK, vou fechar e vejam que igual, nome célula, dou um Enter e ele retornou aqui, cadastro, arrasto e ele faz assim para todos. Lá na planilha cadastro, vamos fazer igual, nome célula, dou um Enter, cadastro, arrasto e ele traz para cada linha a informação correspondente, certo? Cada linha de cada planilha. Se você não sabe como funciona a função indireto, veja aqui, igual, indireto, eu vou criar uma referência a A5, vejam aqui, ó, A5, ou seja, eu digitei um texto dentro da função indireto. Vou dar um Enter e ele busca a informação que tem dentro de A5, ok? Primeiro passo já foi dado. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, nós vamos ver quem tem direito a acessar ou não aquele item. Então, nós vamos criar uma função aqui. A função que vai fazer isso é a função índice. Então fica igual, índice. Eu vou fazer aqui na célula porque vai ficar mais fácil você entender do que fazer lá dentro do gerenciador de nomes, beleza? Então aqui, ó, índice. Qual é a minha matriz? A minha matriz é toda a minha tabela. Vejam que ele já entendeu que é a tabela 13 aqui, né? Ponto e vírgula. Qual linha eu quero que ele traga? Nós vamos usar aqui a função corresp. A função corresp, ela me traz um valor correspondente. Então fica lá, corresp, abro parênteses. Qual é o meu valor procurado aqui? Se eu vou procurar em linha, é o meu login, correto? Então, meu valor procurado é o meu intervalo nomeado login, ponto e vírgula.
qual será a minha matriz procurada? A coluna onde ele vai encontrar essa informação. Vejam que eu selecionei toda a coluna da tabela. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero uma procura exata. Feito? Eu aqui determinei a linha que ele vai buscar, mas aqui eu quero procurar também a coluna. Então, vamos lá. Ponto e vírgula, corresp de novo. E na minha linha, no meu cabeçalho, eu quero que ele procure o menu. E é aí que entra o nome da célula. Ponto e vírgula, matriz, cabeçalho, ponto e vírgula, 0, porque eu quero uma procura exata. Nós usamos aqui a função índice para, em toda essa matriz, procurar na primeira coluna o nosso login. Em paralelo a isso, eu quero que também na linha ele procure o cabeçalho que eu estou procurando, que nada mais é do que o nome da célula que nós usamos lá atrás, criamos agora há pouco. Eu agora vou fechar a função índice, vou dar um Enter e pronto. Bom, não trouxe nada aqui, né? Você já vai entender. Eu vou pegar essa função, vou copiar e agora eu vou fazer isso em uma linha que tenha o menu. E vejam o que ele faz aqui. Ele traz o X para quem tem. Tá vendo? Por quê? Por que aqui embaixo não funcionou? Porque aqui embaixo, na primeira coluna, na coluna A, eu não tenho informação nenhuma. Então ele não achou nada no meu cabeçalho. Porque nós usamos aqui o nome da célula. O nome da célula ele só funciona, ele só aparece quando ele encontra na mesma linha, lá na coluna A, essa informação. Vejam então que quando eu coloco em uma linha onde lá na coluna A ele encontra informação, ele então localiza para mim. O que ele está fazendo aqui nessa função índice com corresp? Ele está procurando o login da Arlan, vem aqui, acha. E ele está procurando no cabeçalho o cadastro. Vem aqui, acha. Ou seja, ele chega até essa célula aqui e traz o X. Depois, aqui embaixo, ele procurou o quê? Novamente pelo login da Arlan, mas pelo item pesquisa. E o Darlan, ele não tem acesso à pesquisa. Apareceu o quê? 0. O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar aqui nessa função, lá em cima, né? E na frente do índice, nós vamos colocar uma função C. Nós vamos dizer assim, ó, se a função índice que nós acabamos de fazer, ela for igual a x, ponto e vírgula, significa que a pessoa tem acesso, correto? Então eu abro aspas e coloco um S. S de sim, de acesso. Ponto e vírgula, abro aspas e coloco não. Fecho parênteses. A minha função agora, ela retorna, ao invés de x e 0, ela retorna S e N. Se tem ou se não tem acesso. Acredito que a pior parte é essa que nós acabamos de fazer. O que nós vamos aplicar agora? Vamos lá. Vocês conhecem a função hiperlink? A função hiperlink, ela funciona como o hiperlink. Quando a gente vem com o botão direito sobre a célula, criar link e manda acessar a própria célula, né? O que nós vamos fazer agora é o seguinte, vamos lá. Igual hiperlink. Qual é o local da minha célula? Bom, aqui nós vamos usar uma função chamada cell. A função cell, ela vai me retornar o endereço. Então vou procurar aqui endereço. Eu quero criar hiperlink com qual célula? Qual referência? Bom, eu aqui vou trabalhar com planilhas diferentes. Então nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o nome da célula. Por que o nome da célula? Percebam que o nome da minha planilha é exatamente o nome que eu dei à minha célula. Lá em cima, cadastro, está aqui embaixo, cadastro. Aqui em cima, financeiro, lá embaixo, financeiro, pesquisa, a mesma coisa. Então eu quero usar o nome da planilha. Eu quero juntar esse nome da planilha com o quê? Vamos lá. Para isso, eu vou chamar a função indireto, tá? Esse nome de planilha precisa estar dentro da função indireto. Então vamos lá, indireto. E agora chamei o nome da planilha e quero juntar, quero concatenar o nome da planilha com exclamação. Vou colocar aqui célula B1. Certo? Então, eu quero que ele acesse a célula B1 da planilha correspondente ao nome, né? Ao nome da célula que tem ali. Fecho parênteses da função indireto, ponto e vírgula, e agora eu preciso fechar parênteses da função hiperlink também. Então, a minha célula está fechada. Só para vocês entenderem o que a função célula faz, vejam, apaguei tudo, deixei só a função célula, dei um Enter e o que ela fez? Modelo.xlsx, isso aqui nada mais é do que o endereço, cadastro é o nome da célula e B1 é o parâmetro que eu deixei fixo, né? Vejam aqui,
ponto de exclamação, B1. E assim eu crio uma referência perfeita para a função hiperlink. Agora eu venho aqui na frente da função cell, coloco a função hiperlink. A função hiperlink é uma função de 2 parâmetros. O primeiro deles é o link que nós acabamos de criar. E o segundo é o nome que eu quero dar a essa célula. Ou seja, o que eu quero que apareça nessa célula? Eu quero que apareça, vamos lá, o nome da célula. Ou seja, eu quero que apareça a palavra cadastro. Para a linha do financeiro, eu quero que apareça financeiro e assim por diante. Então, olha o que aconteceu agora. Eu arrasto aqui, eu tenho todos os nomes, porque ele busca da mesma linha. Só que quando eu clico lá em financeiro, ele abre o financeiro para mim. Ele acessa a planilha financeira. Quando eu clico em cadastro, ele abre a cadastro. E assim ele faz para todas as minhas planilhas. Certo? O que a gente vai fazer agora? Sabendo disso, nós precisamos agora fazer a verificação se a pessoa tem ou não direito a acessar esse link. Então, nós vamos lá na planilha acesso e nós vamos buscar a função que nós temos aqui. Essa função ela já faz essa verificação para a gente, ela já retorna o falso e o verdadeiro, correto? Eu vou fazer o que agora? Seleciono e copio. E eu agora vou lá na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e vou criar um novo nome. Esse meu nome, ele será conf acesso, de conferir acesso, ok? E aqui embaixo, no refere-se a, eu colo a minha função. Eu vou clicar em OK, vou fechar, e agora, lá na minha guia início, lá na minha função hiperlink, eu vou colocar aqui que se conf acesso for igual a S, ele faça isso aqui. Ele cria o hiperlink. Mas que, do contrário, ponto e vírgula, eu quero que apareça apenas o nome da célula. A palavra cadastro, a palavra financeiro, né, o nome da célula, aquele intervalo que nós criamos até então. Vou fechar, vou clicar em OK. E essa função que nós acabamos de criar, ela serve para todas, ó, Ctrl C, serve para todos os botões do nosso cadastro, certo? Vou fazer a substituição para todos, ó. Apago o financeiro, colo e faço isso para todos. Apago isso aqui. E vejam que agora quando eu clico em cadastro, ele me direciona para cadastro. O que eu preciso fazer aqui? Do cadastro para voltar, eu faço um link normal. Vou clicar em hiperlink, aqui inclusive já tem um hiperlink. O que eu estou fazendo aqui é pedindo para que ele volte para a planilha início. Clico em OK. Eu odeio quando isso aqui acontece, né? Vou ter que formatar de novo. Fonte branca, sem sublinhado, negrito. Quando eu clico, ele volta. Quando eu acesso, ele vai. Se eu for lá no acesso do Darlan e tirar o acesso dele a cadastro, vejam que não acessa mais. E o que eu vou fazer agora? Apenas ocultar as colunas A das planilhas que eu exibi. Vou tirar título e vou fazer isso com todas, né? Na guia exibir, desmarco o título, feito. E agora o meu menu funciona perfeitamente, certo? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É um pouquinho trabalhosa, de fato é um pouquinho trabalhosa. Não podemos esquecer também de ocultar as guias aqui embaixo, né? Então essa substituição de botões, colocando a fórmula, eu faço em todas as guias, né? Preciso fazer isso em todas as guias. Sempre a mesma função. Feito? Então, lá na guia arquivo, opções, avançado, eu vou mandar não mostrar a guia de planilha, clico em OK e pronto. Bem melhor assim, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se gostaram, dê um like. Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.